Hoje nós temos uma convidada muito especial, falando um tema um pouco delicado. Poucas pessoas conhecem esse trabalho. Aproveita aí, clica nesse aviãozinho, vai convidando algumas pessoas que você acredita que esse tema possa vir ajudá-lo de alguma forma, né? Estamos vivendo aí um pouco mais de um ano, no meio de uma pandemia. Muitas pessoas têm enfrentado a perda, né, de um ente querido. Vamos falar também que perda não necessariamente significa o falecimento de um ente querido, tá? Nós vamos explicar isso. Eu estou trazendo hoje a Patrícia Pino, que ela é personal organizer, especialista em organização pós-luto. Você conhece isso? Conhece esse profissional? Já ouviu falar sobre isso? Organização pós-luto? Fala pra mim, sim ou não? Vamos lá. Olá, boa tarde. Tudo bom? Quem não me conhece, eu vou me apresentar para a gente ganhar tempo. Eu sou Roberta Cerejo, personal organizer, e eu acredito que a organização ela é assim a cereja do bolo para que as pessoas alcancem mais sucesso na vida e tudo que elas forem fazer. Porque, afinal de contas, a organização ela permeia tudo que a gente faz, né? Desde uma tarefa simples como cozinhar, como também organizar um armário, né? Um guarda-roupa, seja uma despensa, que dá um pouco mais de trabalho, né? Então, hoje, eu estou aqui conversando com a Patrícia Pino, vou deixar que ela se apresente. Nós vamos estar falando sobre a organização pós-luto. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Meu nome é Patrícia Pino, sou personal organizer. Eu acredito que a transformação através da organização faz da vida torná-la ela bem mais leve, mais fácil de conduzir para o nosso dia a dia. Né? Ela proporciona um bem-estar imenso e que também, e por consequência, ajuda na saúde física e mental também, uma boa organização. Estou muito lisonjeada, muito agradecida pelo convite. Mas fala um pouquinho pra gente, assim, eu até brinquei um pouco mais cedo falando sobre isso, que geralmente as pessoas atribuem, né, o luto simplesmente o falecimento de um ente querido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem do luto, né? O que significa esse luto? Explica pra gente aí, pra quem tá chegando. Bom, em primeiro lugar, o que significa a palavra luto? Ela vem do latim luxto, tá? Quer dizer, é o que se chama o sentimento de perda, tá? De tristeza, profunda melancolia, né? O luto, ele pode acontecer por falecimento do ente querido, por uma perda social, econômica, por alguma mudança, um projeto que não se realizou, não se concretizou, e a pessoa passa a vivenciar esse sentimento de dor, que é uma ferida que se abre, mas que tem que ter um tempo para ela fechar, né? É uma mudança de condição de vida, né? Essa mudança, tem pessoas que têm facilidade para viver, tem outras para vivenciar e tem outras que não. Isso tudo ele vai depender da sua experiência de vida desde a infância. Por isso que quando eu sempre falo, quando falamos de organização, sobre acúmulo, sobre luto, que é muito importante já preparar as crianças, né, desde cedo, de que elas têm que aprender a ganhar e a perder. Né? Então, o luto em si, ele é vivenciado de acordo com o teu preparo, a tua própria experiência de vida. Tem um luto que pode durar dias, meses, pode durar anos, né? De acordo com a psicóloga, tem um grande teórico da psicologia, John Bowlby, segundo ele, o luto é um processo natural que ocorre em reação ao rompimento de vínculos, né? E nem sempre o vínculo é o afeto de um ente querido, né? Então, envolve as outras áreas que eu acabei de mencionar, né? Pode ser causado por uma separação, perda de emprego, falência financeira, alguma viagem que ia mudar o futuro de alguém e não foi concretizado. E aí vem a parte dos entes queridos, que é a nossa área da atuação, né? E essa ferida, ela tem que ter um tempo para cicatrizar. E nesse meio tempo existe todo um processo, né,
Existem várias etapas que, de acordo com a psicologia, eu estudo da psicologia e psiquiatria, se menciona, se fala muitas teorias, né? Existem muitas teorias, Freud, Hansky, Jung, tem vários que escrevem, né? Tem a literatura que fala sobre várias teorias do luto, mas na realidade o luto realmente só sabe quem vivencia. Quem é que vivencia o luto? É quem ama. Quem tem É amor. uma perda de vínculo, né, Patrícia? É uma perda de vínculo que pode ser empregatício, como você mesmo citou aí, e tem gente realmente que não tem tanta facilidade de lidar com isso, né? Vamos supor, que demora um pouco mais de tempo. A Patrícia está explicando isso, gente. Olha, o tempo depende de como que a pessoa vai ser acompanhada, de como é que ela está, a estrutura dela emocional, né, Patrícia? Depende de uma série de fatores esse tempo. Agora fala pra gente, Patrícia, como que é feita a abordagem do profissional de organização nessas situações em que ele é convidado, né, contratado para prestar esse tipo de serviço? Como é que é feito isso? Bom, primeiro, quando o cliente entra em contato, nós vamos saber alguns detalhes da pessoa falecida, né? Nós vamos procurar nos informar como ele era, como ele agia, o que ele gostava, o que ele não gostava. Então, a gente vai fazer toda uma investigação, mais ou menos, um pouco, como ele vivia, como que era o seu dia a dia, seu cotidiano. Existe aquele trabalho de lutado onde a pessoa morava sozinha, né? E tem aquele onde ele morava com outras pessoas, então ele tem um cômodo que é só dele. Eu acho que o mais difícil é aquele que tem o cômodo só. Né? Não Um é cômodo só. porque quem fica na casa, ele vivencia a dor com maior intensidade ante os objetos que estão ali presentes, né? Que eles trazem, assim, muitas memórias, muitas lembranças de momentos agradáveis vividos, até ruins também, né? Na vida nem tudo é perfeito, mas a gente até as imperfeições, quando a gente ama as imperfeições também, né? A parte mais difícil para quem fica na casa. Então, o primeiro contato, então a gente tenta saber, captar o máximo de informações possíveis e saber o que a pessoa, no fundo, ela deseja e convidar ela a participar desse processo. Tá? Tem pessoas que lidam bem com a morte, porque aqui nós estamos referindo ao trabalho de nós personal organizers de entes queridos, né? Existe um laço afetivo muito grande. E tem pessoas que estão assim, para elas é tranquilo fazer o desapego, desmontar tudo, é vida que segue, mas para outras não. Bom, como eu ia dizendo, além de captar e procurar o máximo de informações possíveis, eu sempre sugiro que todos os objetos pessoais, eles sejam organizados num outro ambiente. Sair do ambiente que se encontra, liberar aquele ambiente e organizar em outro. Claro que às vezes nem sempre é possível. Mas primeiro, para trabalhar como na organização de um pós-luto, nós, como personal organizer, devemos ter uma preparação emocional muito grande. Primeiro, ter uma empatia, muito amor ao próximo. Entender que quando você está lidando com o luto, você está lidando com a alma humana. Você está lidando com um ser que está embargado de dor, né? Ele está com uma dor profunda na sua alma, no seu coração, ante a perda do ente querido. Então, esse cuidado nós devemos ter e ter profundo respeito por esse ser que nos contrata, né? Para poder nos manipular aqueles objetos, né? Lamentavelmente, nós estamos passando por uma fase mundial aí de uma pandemia, onde as mortes estão vindo em famílias inteiras, né? Onde o pai, a mãe faleceu, o filho faleceu e de repente fica só um membro na família e nós, personal organizer, nós somos chamados para organizar. É porque, veja bem, gente, entenda só o seguinte que eu quero dizer. Nós estamos falando sobre organização pós-luto, tá?
Então, o que acontece? Quando a pessoa perde o ente querido e tudo mais, ela fica naquele ambiente, o que a Patrícia está explicando? Ela fica ali convivendo naquele ambiente, e a pessoa sozinha, ela não consegue, né, Paty? Ela não consegue dar conta daquilo ali. E vai se passar um período, que seja 6 meses, um ano, cada um leva um tempo, não é isso, Patrícia? E aí ela entende que ela precisa de ajuda para poder tirar alguns objetos dali. E, Patrícia, eu queria que você... E aí que entra a ação do profissional nesse momento, né? Ela reconhece que sozinha ela não vai conseguir, e muitas das vezes também eu entendo o seguinte, que a pessoa que partiu, né, tem deixado muitos objetos que nunca foram mexidos, que tem gente até que acumula um pouco mais, né? Que, enfim, e é aquela pessoa que ficou, ela não consegue dar conta, ela não consegue dar conta de lidar com aquele sentimento, ela não consegue dar o ponto de partida, ela não consegue ver uma luz no fundo do túnel, e ela toma conhecimento que existe um profissional, no caso, né, o personal organizer, e tem uma especialidade em lidar com isso, não é qualquer profissional que consegue trabalhar, né, Patrícia? Porque é um conjunto de coisas. Tem um lado emocional, da estrutura emocional, tem que ter muito psicológico, muita empatia. Nós, profissionais de organização, já temos que ter isso. Então, ali, na verdade, você vai um pouco mais além. Tem que estar bem preparada para lidar com esse tipo de situação, né, Patrícia? A gente estava conversando ontem sobre isso, você me relatou alguns cenários, algumas experiências que você teve e tudo mais. É um assunto delicado, gente. Então, assim, não numa coisa assim que está excedente, não. É necessário, muitas vezes, a intervenção e a ajuda de um profissional. É por isso que existe essa especialização, existe o profissional como a Patrícia, que se capacitou nessa área, ela tem essa expertise, ela tem essa experiência, ela sabe como lidar com tudo isso, porque não é só uma organização, vai um pouco mais além, algo mais profundo, né, Patrícia? Então, assim, eu entendo que seja dessa forma. Então, aí entende-se que há uma necessidade, vem um profissional, faz essa avaliação, né, tem esse processo. Explica um pouquinho mais sobre essas etapas do processo de organização, Patrícia, por favor. Bom, uma coisa que a personal organizer tem que estar preparada, né? Que ela pode ir lá, digamos que programe uns 2, 3 dias para fazer essa organização. Mas ante o estado emocional do cliente, ela não consiga fazer isso nesses 2, 3 dias. Então, ela tem que parar. Tem que ter consciência que trabalhar com o lutado não tem aquilo que vamos trabalhar às 8 horas e pronto. Porque como nós estamos lidando com a dor, com a parte emocional, de repente à medida que você vai separando, categorizando as coisas, às vezes você encontra objetos que o parente nem sabia que existia, né? Então pode haver alegria, pode haver tristeza, pode existir revolta, 1000 emoções elas vêm à tona, né? Floresce, que é 1001 emoções de todo tipo, e que de repente a pessoa pede assim, não, vamos parar, eu não consigo continuar. Eu não consigo continuar fazendo essa organização. Só que essa organização nós precisamos da pessoa junto com a gente. Tá? Existem laços afetivos que realmente é impossível a gente trabalhar isso sozinhas, né? A gente faz o trabalho, sim, se a pessoa dizer, olha, eu te deixo aqui, eu não quero ver nada, faz tudo que tiver que fazer. Só que quando tem essa atitude, sabemos e nós podemos, é claro, a gente diz isso, os psicólogos falam, psiquiatras falam, a literatura, né, ela fala, menciona, ela relata, tem estudos sobre isso, que quem não vivencia luto, vivencia realmente, ela não consegue avançar na vida. Ela cria uma macela que fica impregnada na alma, que uma hora vai florescer e ela pode aparecer, se despertar através de uma doença, através de um transtorno psicológico. Então, a gente já deixa claro para o cliente que é importante ele participar para ele poder passar por esse processo de uma forma mais leve, mais tranquila e vivenciar todo o seu luto em menos tempo. Ou seja, não tem como fugir, né, Patrícia? Tipo assim, não tem como fugir, Patrícia. Gente, entenda o seguinte, é um trabalho feito, né, por uma profissional e não tem como essa pessoa, esse cliente que contratou esse serviço, delegar para a Patrícia, Patrícia toca aí o barco, faz tudo sozinha, que eu não tenho condições. Não é assim que funciona. Então, você que pensou
que pudesse ser realizado o trabalho dessa forma, essa possibilidade não existe. O que a Patrícia está explicando é exatamente isso. É necessário, ela está ali para te somar forças, para te ajudar, para ser o ponto de partida, para te conduzir nesse processo, para ajudar a diminuir um pouco mais essa dor, né? Mas ela vai te pegar pela mão e vai te ajudar, né? Mas assim, ela não pode simplesmente fazer tudo sozinha. É necessário que o cliente participe, né, Patrícia? Agora, deixa eu aproveitar aqui o Sim. gancho que você começou a contar relatar algumas histórias. A Dalila está perguntando aqui o seguinte, se ela quer saber se você já passou por essa experiência de realizar uma organização pós-luto na residência de algum idoso. Porque ela está falando o seguinte, não deve ser fácil uma pessoa que viveu casada durante muitos anos e, de repente, perdeu ali, né, o seu marido, Bom, a sua eu vou esposa. viver essa experiência daqui a uns dias, onde um casal de idosos que estava junto há quase 70 anos, 70 anos. ele 70 anos juntos, Meu né? Entre Deus. noivado e casamento, 70 anos. Meu E ele Deus. faleceu numa segunda-feira, às 4 da tarde, e ela faleceu na sexta. E agora faleceu o filho. Eu acho. Meu Deus. Então, De são três Covid, membros da Patrícia? mesma família. De Covid, não. Morreu o filho, não, o filho que cuidava dos pais, né? Então, eu Mas vou por lá conta da organizar o Covid? apartamento, Covid. Meu E Deus. atualmente eles estão detetizando, limpando todo o apartamento, né, por causa do Covid, dando um tempo, porque para a família está muito difícil assimilar, perder o pai, a mãe e um irmão, né? É bem complicado, tá Meu difícil na Deus. cabecinha deles ali, então eles me Meu pediram Deus. tempo para acalmar, para limpar o apartamento todo, para poder depois eu entrar com a equipe, que é minha equipe do Organize Já, que é para nós poder passar por esse processo Era de isso também que eu ia te perguntar. organização. Você É. realiza esse trabalho sozinha ou é necessário? Você tem uma equipe? Como é que funciona isso? Olha, Você vai lá, eu vamos já lá, o fiz passo a passo. sozinha, mas hoje em dia eu só trabalho com minha equipe, né? Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, que são mais duas personal organizers, Bel Vieira e Débora Antunes, que são minhas parceiras, a gente tem o Organize Já, e que a gente faz trabalhos em conjunto, né? Perfeito. Então, a gente estávamos só aguardando a família chamar. Mas eu E já já fiz com... organização para uma mãe que perdeu a filha e não teve estrutura para desmontar o quarto. Ela manteve o quarto tal qual, como estava tudo organizado, tudo limpinho, organizadinho. É bem complicado, tem que ter fortaleza, porque não é fácil. Eu acho que a pior parte é quando você tem que trabalhar com uma mãe enlutada, né? Eu acho que essa é a pior dor que tem, o olhar ele é diferente. O olhar de uma mãe olhando para os objetos do filho que não voltará. É um olhar que não dá, você não pode se ligar naquele olhar, você não pode entrar naquele olhar porque você se quebra. É por isso que a gente tem que estudar. Eu sempre bato nessa tecla, né? Em qualquer live que eu faço, seja de acúmulo, seja até de quando eu falo muito sobre acumuladores também, que é uma parte que eu domino, tem que estudar. Tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que procurar psicólogo, psiquiatra, se informar, ler patologia clínica, trocar figurinha, falar com o médico, com especialistas, ler muito, né? Assistir palestras, tem palestras gratuitas nas faculdades de medicina, que é aberta ao público também, que você pode participar. Tem que procurar se informar e se fortalecer, né? Se fortalecer psicologicamente. Você lidar com a dor do outro, você não pode, como se chama, incorporar a dor do outro. Você Tomar tem para que ter, si aquela criar dor. entende? Você não pode vivenciar a dor que o outro vive, porque você é uma profissional. Você está ali para ajudar, para levar uma solução, levar um ombro amigo, né? Claro, profissional, mas não deixa de ser um ombro amigo naquele momento, porque à medida que você vai mexendo nos objetos, as lembranças vêm e a pessoa às vezes pega o objeto e fica segurando, sentindo o perfume, o cheiro daquela roupa para tentar sentir ainda o perfume daquela pessoa, né? Então, são situações que vão se manifestando, que vão surgindo à medida que o processo avança.
Por isso que é um processo demorado, não existe uma regra, né? Nós trabalhamos das 9 da manhã às 6h30 da tarde, 6 horas da tarde, mas com enlutado já isso provavelmente nem sempre acontece, Nem sempre né? acontece. Dependendo da situação, é complicado. Às vezes é por parte, às vezes a pessoa para, não, só vem outro dia, hoje eu não quero. Então, não é uma organização que você vai fazer em um período X. Não existe. Foge, inclusive, um pouco do nosso padrão normal, né? Porque é um assunto mais Isso pode. delicado. Se nós É, realizamos projeto durante 6, 8 horas por dia, um projeto como esse requer um pouco mais de cuidado, de zelo, né? De tato ali mesmo, né? Daquele feeling, de você sentir como é que tá ali para a pessoa, para saber até onde você consegue ir, até onde ela permite que você vá também, né? Então, até assim, onde ela eu tô agora suporta, né, na realidade, até até onde onde ela ela suporta. suporta vivenciar essa situação, né? Então, se você lembrar de alguém aí, chama ela para cá, que é uma forma de você estar ajudando essa pessoa também, para que ela venha ter conhecimento, né, de como funciona esse trabalho, como é feito. Quem sabe ela também não está precisando de uma ajuda e você pode estar contribuindo com essa pessoa, tá? Então, vamos lá, corrente do bem, vamos espalhar o que é bom. Patrícia, agora me chamou a atenção uma coisa. Sobre essa pessoa que você falou que perdeu o filho e tudo mais, que essa pessoa manteve ali aquela estrutura, ela te contratou para manter a organização, para fazer uma organização ali, mas não se desfez de nada, correto? Não Exatamente, ela não desmontou o se. quarto. Era um quarto, a pessoa não Eu desmontou. propus ela desmontar o quarto, né? Até porque posteriormente, logo mais um tempo, ela iria se mudar dali. Mas Uhum. ela não aceitou. Então, Você- algumas coisas eu só orientei que algumas coisas deixasse, que algumas coisas ela, pelo menos, ela doasse, né? Roupa, algumas coisas assim. Agora, o restante, o ambiente em si, ela manteve tal qual. E Então ficou entendam bem o assim seguinte, até ela se olha, mudar. quero que vocês que estão aqui com a gente entendam o seguinte. Nem sempre, porque assim, existe um processo, né, todo um processo da organização que faz parte já aos projetos que nós realizamos, desde a parte da conversa que é feita, para a gente entender o cenário, no caso a Patrícia também faz dessa forma, tem um passo a passo, né? Ela conversa com a pessoa, ela entende, percebe como é que a pessoa está emocionalmente, a estrutura. Eu acredito que existem situações que você pensa o seguinte, a pessoa não está preparada, ela quer, mas não está preparada, aí precisa de mais um pouco mais de tempo. Aí você vai até a casa da pessoa, identifica ali o que vai ser feito, para que as pessoas entendam passo a passo, né? E aí, o que acontece? Faz parte também do nosso processo o desapego, mas nem sempre isso é possível acontecer, como a Patrícia está relatando aqui. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, que a gente vai chegar lá e porque contratou, tem essa certa apreensão, né? De que a pessoa vai se desfazer das coisas, mas existem situações e é respeitada a vontade do cliente, né? É respeitada a vontade do cliente, ele que decide como que ele quer fazer, como é que ele quer realizar, respeitado o processo procede, né? Ficou até meio redundante, de acordo com a estrutura emocional do cliente, como ele quer fazer, você vai respeitando isso. Então, essa cliente especial, ela não quis se desfazer de nada, a Patrícia orientou, de repente pode ser feito assim também, Patrícia, dá um prazo e a pessoa te chama novamente, olha, agora eu estou preparada. Já aconteceu isso também? E isso acontece. Eu tenho uma pessoa que simplesmente até hoje não me chamou, porque ela não está preparada e já faz muito tempo. Tem um caso de uma mãe que ela sempre dizia que estava preparada para a perda do filho. Meu E eu Deus. sempre dizia para ela, ninguém está preparado para enfrentar a morte. A gente não sabe como vai reagir. Porque sabemos que essa é a única certeza que temos na vida é que um dia vamos passar por esse processo, por esse processo de luto, de perda, né, de um ente querido. É a única certeza que a gente tem na vida é que a gente não é eterno, né? Sim. E quando chegou o momento, que a criança, a adolescente já faleceu, ela não derramou uma lágrima. Meu Ela Deus. não chorou, ela simplesmente aceitou, vestiu o filho, ela fez questão de vestir, fez todo o procedimento normal e seguiu a vida. Só que 6 meses depois, ela simplesmente caiu a ficha que ela tinha enterrado seu filho e que ela se atirou na frente de um carro. Meu Desespero, Deus. desespero, que ela queria encontro do filho. É por isso que lidar com a alma humana, com alguém que perde um ente querido, que está passando por esse processo,
e que não sabe lidar com isso, tem que ter muito cuidado. Tem que ter realmente muito amor, muita empatia, porque é muito singular o comportamento, como essa pessoa vai agir, como ela vai reagir ante essa perda. Porque quando a gente é chamado, a gente não sabe o que vai encontrar. Então, por isso que a gente procura informação. É importante a visita técnica, hoje em dia, claro, hoje em dia eu atendo pelo WhatsApp, me mandam fotos, eu faço orçamento. Mas no Uhum. caso de luto ou de acumulador, eu prefiro conhecer o ambiente, É super né? Para importante, saber né? como a postura da pessoa está, como que ela está emocionalmente, até para avaliar se ela está em condições de fazer tudo de uma corrida só ou vamos ter que fazer por etapas, né? Quando a pessoa mora dentro da casa e tem outros integrantes, fica um pouco mais complicado. Agora, fácil é mais quando a pessoa morava sozinha, por exemplo. Só que ali também pode surgir situações inusitadas, né? Que é um dos responsáveis te chama lá para organizar e de repente tu está em todo esse processo e de repente vem mais alguém, membro da família, vem mais alguém e aí, o que tu faz? Todo mundo tem buzinado, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e às vezes tem também existem Era brigas essa a também, pergunta, situações então. inusitadas que a Ótimo. gente tem que se retirar, porque a gente não faz parte, né? A gente foi contratado para um serviço, mas de repente aparecem outros membros que também são donos daquilo ali, e existem divergências, né? E a gente também tem que estar preparado para isso, né? Então, lidar com luto não é fácil. Você vai encontrar a dor, vai encontrar o amor, mas também vai encontrar o ódio, né? Olha aí. E são sentimentos que afloram por todos os lados. Então, a gente realmente tem que estar preparado. Por isso que eu fato sempre na tecla, tem que ler, tem que estudar. Não adianta você querer trabalhar como OPO com enlutados ou acumuladores, sim, você tem um preparo emocional. Porque o luto, É, ele é muito difícil. A pessoa, geralmente, você vivencia o luto de 6 meses a 1 ano. Passou disso, você vai desenvolver problemas emocionais, distúrbios emocionais e até patológicos, porque o corpo também adoece. Quando o emocional não está equilibrado, o corpo adoece, né? Então, olha, é um tema tão amplo que gostaria de muito ter amplo. Depois a gente horas vai para ficar falando. conversar. É. Agora, Paty, você entrou num ponto que é justamente a pergunta que eu ia te falar. Vocês estão gostando? Estou vendo muitos coraçõezinhos aqui, gente. Muito obrigada. Botem mais coraçõezinhos se esse tema está sendo bom para você, está te ajudando de alguma forma. Se você já conhecia, já sabia como funcionava, coloca aí pra gente. Tá ok, tá gostando? Coloca aí uns coraçõezinhos. A pergunta que eu ia te fazer, justamente essa. Se você já tinha vivido uma situação inusitada, queria que você contasse aqui pra gente. Mas antes de chegar na situação inusitada, eu quero te fazer outra pergunta, porque é para eu não me perder. Porque, olha, eu perdi meu script porque agora estou em outro ambiente, mas eu lembro de várias coisas e tinha algumas perguntas, né, que eu queria te fazer. Uma delas é o seguinte: esse trabalho geralmente é feito lá com o cliente que te contratou. Você citou aqui que muitas das vezes acontece em conflito porque outras pessoas querem participar daquele momento, surgem, às vezes não foi nem a pessoa que te contratou, e acaba participando daquele momento, se envolvendo e interferindo diretamente, né, ali no seu trabalho, e você precisa se posicionar de uma outra maneira, recuar muitas das vezes, né? Você passa por esse tipo de situação. Então, assim, é um trabalho que você faz sozinha? Não, a gente já até falou isso no início, eu quero reforçar. Você nunca vai poder fazer um projeto desse sozinha, o cliente tem que estar presente. Eu já fiz E muitas sozinha, hoje em dia já não faço fez mais. experiência, Já né? fiz sozinha. No início da minha carreira Experiência. eu já fiz sozinha, Já teve que fazer. mas hoje em dia eu não faço mais nada sozinha. Não dá certo, né, Patrícia? Não dá certo. Bom, e nessa área ali realmente é complicado, mas sabe que trabalhar em equipe é muito melhor porque fica mais ágil, né? Então, cabeças pensam, duas, três cabeças pensam melhor e fica mais rápido, mais ágil todo esse processo, né? Mas eu estou me referindo sozinho no sentido de que o cliente que te contratou e vem uma outra pessoa da família. É isso que eu quero dizer. Muitas vezes você. Ah, É isso isso que aí é é esse complicado. ponto Eu que eu já tô tive falando. uma É complicado de situação lidar que com esse tipo de situação. tinha uma casa segundo andar, né? Primeiro e segundo andar. E a gente estava organizando ali, de repente a pessoa desceu da escada braba, já xingando o outro, e começou a falar um monte de coisa. Fiquei parada olhando, né?
fazer o quê? Então, aí eu sempre digo assim, bom, vocês entrem num acordo e eu estou aqui para ajudar, para agregar, para facilitar, né, as coisas, mas eu preciso que alguém se defina. Se não é possível, eu paro o trabalho e vamos seguir num outro momento, né? Porque eu não tenho Qual, como interferir no conflito familiar. Eu tenho que me posicionar que eu fui contratada como uma profissional e que se está surgindo um empecilho, um desacordo entre eles, eles têm que se resolver, né? Então eu me retiro. Aí eu falo com quem me contratou, digo, olha, né, vocês não tem problema, vocês entram num acordo, vocês definem, e eu estou aqui para lhe ajudar. Nós podemos dar continuidade em outro momento. Por isso que sempre quando vai se trabalhar com luto, a gente deixa uns dias assim, se tem um projeto, deixa uns dias já pré-agendados, né? Em caso de tiver uma mudança, tiver que mudar o dia, tem que cancelar um dia e tem que trabalhar em outro, e a pessoa fica muito abalada, ou até dá conflito familiar. Mas é muito raro, porque geralmente quando contrata, já, a pessoa já tá definido pela família, né? Está definido pela família. Márcio, qual foi a situação assim, mais inusitada que você vivenciou? Mais delicada, mais assim, te deixou numa saia Olha, justa? teve uma Compartilhe com foi a até gente. engraçada, mas eu não podia rir, né? Em que a esposa encontrou algumas coisas de uma outra pessoa, Hum, cartinhas, bilhetinhos, eita. e, e encontrou até objetos, assim, que, né, muito íntimos. Comprometedores, vamos dizer assim, Então, né? e tinha uma peça íntima, e eu simplesmente peguei aquela peça e coloquei no canto, assim, mas eu não costumo olhar. Quando eu encontro coisas assim que vai contra, eu não olho para a pessoa, eu simplesmente pego os objetos, coloco ali num cantinho e eu digo assim, olha, ali tem, eu encontrei esses objetos, a senhora, por favor, o senhor analisa, né? Mas esse aí foi da esposa que encontrou e eu vou. Eram umas coisas tão engraçadas, porque ela começou a ler e eu achei que ela era furiosa, mas eu achava as coisas engraçadas, mas eu não podia rir, né? Então Que eu terminei situação, hein? vindo o navio volta para casa. Mas tem situações, tem de tudo, né? Nossa área, a gente, quando trabalha com organização, a intimidade das pessoas, ela é exposta a nós, né? Nos é Sim, permitido entrar na intimidade. É por isso que não. a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, muito amor, muita empatia, né? Muita ética. Qual o sentimento que mais predomina, assim, que você vivenciou? Por exemplo, as pessoas mais tristes ou as pessoas, assim, com mais raiva, com mais irritabilidade? O que é mais Não, eu, comum você graças a encontrar? Deus, foi mais é tristeza mesmo. Mais tristeza, né? Mas aquela mais tristeza, aquele choro para dentro, sabe? Aquela tristeza Melancolia, né? Aquele. melancólica, Sei. não tem. Mas Patrícia, agora me teve fala outra momentos coisa. O pessoal estava desafiadores. perguntando aqui o seguinte: é um trabalho que, qual é o grau de importância de você realizar esse tipo de trabalho em parceria assim, com outros profissionais, por exemplo, um psicólogo, um psicoterapeuta? Qual a importância disso? É necessário sempre essa atuação? Ou é só quando é necessário? Como é que é feito isso? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Olha, eu sempre peço orientações do psicólogo ou psiquiatra, tá? Que eles me orientam, então vejo como que é o comportamento do lutado. A gente estuda o luto em si, né? Todos os Uhum. processos de luto, as etapas do luto, a origem, tem como se chama, os estudos, né? Tem várias teorias, tem muitos estudos acadêmicos aí sobre esse tema. Então, eu peço suporte. E no caso de perdas muito repentinas, especialmente quando envolve crianças, jovens, a gente sempre recomenda que a pessoa seja assistida por uma especialista, um psicólogo, né? Que seja encaminhada para um psicólogo. Então, quando é algum familiar que não seja a própria pessoa que sofreu a perda, mas for contratar, eu sempre pergunto, ela está tendo algum amparo, algum suporte emocional com um psicólogo, um especialista, né?
Porque às vezes a família, para facilitar, para a dor não ficar muito latente, já quer se desfazer, né? Desmontar tudo. É só que existe o lado positivo e o lado negativo disso, né? Então, Sim. isso a gente também deixa claro para a família, que se você forçar essa situação, você pode trazer problemas emocionais graves para aquele seu ente querido. E que podem se tornar patológicos, sim, trazer transtorno, distúrbios emocionais bastante graves à medida que passa o tempo. Como Então, esse para caso isso, que a você gente tem que comentou fazer aí, o né? suporte de um especialista. Essa situação que você comentou aí um pouco antes, sobre a mãe que se atirou na frente de um carro e estava ali aparentemente reagindo de uma maneira positiva, né? E chama muita atenção. Então, assim, até essa questão a gente tem que estar atento ali com o profissional, as reações, né? Se você vai indicar, você indica um profissional, você tem um profissional que você já trabalhe junto com você, que você está sempre indicando. Como é Não, que é isso? eu tenho alguns profissionais que eu indico, né? Dependendo do caso, eu tenho uns profissionais que eu indico, que são profissionais que eu consulto, né? E que me envia material atualizado e eu sempre recomendo. Se a pessoa pedir, né? Se a pessoa solicitar, se eu tenho alguém para indicar, eu indico. Pátia, você fez um comentário comigo dentro das nossas conversas, né, que me chamou bastante atenção também. Você falou que os acumuladores, né, a origem desses acumuladores muitas das vezes vem uma coisa está interligada na outra. Explica um pouquinho sobre isso para mim, por favor. Uma das patologias que acontece com a pessoa que não sabe lidar com luto, com perda, com essa mudança que acontece, que é imposta pela vida, é o acúmulo. Então, ele transfere o sentimento da perda para objetos. Ele cria tipo um muro com esses objetos, é como se tivesse um muro de proteção em volta dele. E aí vai surgindo esse transtorno que é o do acumulador, né? Tem muitas pessoas que falam, né? Tem aqueles filmes, séries americanas, né? De acumuladores compulsivos, obsessivos, que Sim, mostra muito o comportamento do americano, né? Que é diferente do brasileiro. Porque tudo é uma questão de região, né? Não podemos comparar um país ao outro. São culturas diferentes, comportamentos diferentes, né? Nos Estados Unidos, a facilidade de adquirir coisas, ter cartão de crédito, facilidades de compra é muito maior do que aqui no Brasil. Claro, e o acumulador, ele transfere para os objetos que ele vai adquirindo a dor que ele sente na alma. Ele é um profundo sofredor. Ele não soube transformar o luto, ele não soube superar esse momento, ele não sabe como lidar com esse novo modo de vida, o novo processo, né? Então, quando a gente não vivencia o luto, a gente não externa nossos sentimentos, quando a gente não coloca para fora o nosso sentir, isso se transforma numa doença. E o acumulador é uma doença, né, que é psíquica, e que a pessoa tem até consciência que ela está errada, mas ela não tem controle, ela perde o controle. E se isso não é tratado desde o início, só tende a piorar. E quem não foi tratado desde o início, dificilmente ele vai ter recuperação. E mientras sinal de mais alerta. criticamos um acumulador, mientras mais tratamos as coisas dele como lixo, que eu detesto essa palavra, você quer magoar, ofender alguém e chamar suas coisas de lixo, porque para ele não é lixo. Aquilo ali é um objeto que representa um sentir, uma emoção, ou representa alguém, é um símbolo de proteção, e que ele cria um muro, ele cria um castelo, aquilo ali é o seu castelo. Mas isso, geralmente, esse transtorno é desenvolvido a partir dos 50, 55 anos. É mais comum, né? Salvo gente mais jovem que já vem de um histórico familiar de acúmulo. Então, ele já se cria nesse ambiente. Então, ele adquire esse hábito, né? E com o tempo, mientras mais jovem a gente supera as nossas frustrações, as nossas macelas, a nosso sofrimento, a gente trabalhar, aprender
Aqui a ferida, ela tem que fechar, a cicatriz vai ficar. E tem um Né? A tempo, gente né? nunca esquece uma dor, mas a gente aprende a conviver com a dor, a gente aprende a viver com ela. É como uma cicatriz no corpo, você sabe que ela está ali, mas ela não te machuca mais, ela não dói. Você sabe que ela existe, mas ela não te dói. Então, enquanto a gente não cura a dor das feridas da alma, não tem como você levar uma vida plena e saudável, emocional e fisicamente, porque o corpo, em algum momento, ele vai te cobrar. O luto, ele dura de 6 meses a 1 ano. Passou desse período, tem grande chance dele se tornar uma doença patológica e psicológica, psíquica. Olha, Então, por gente, isso que é sinal de muito alerta total importante. ligado. Se você já É, lembrou de alguém aí que esteja passando por esse processo, olha, coisas importantíssimas que a Patrícia está relatando aqui pra gente, as orientações que ela está dando pra gente. Se uma pessoa já passou desse período e você observa, bom, tente ajudar essa pessoa. Nunca fale para ela que ela está com lixo, está guardando lixo. Nunca vá para lá tentar ajudar e arrancar as coisas da pessoa. Nunca pode ser dessa forma agressiva, né, Patrícia? Né? E você está exato. interferindo ali, achando que está ajudando, você está atrapalhando. Porque, veja bem, a pessoa não percebe as coisas da mesma forma que você. Ela não está vendo dessa maneira, como a Patrícia acabou de explicar aqui pra gente. Aquilo para ela tem um grande valor emocional, porque ela tentou criar ali, ó, um muro de proteção. Então não adianta você querer ajudar, chegar lá querendo botar tudo para fora, isso é lixo. Não, nunca. Né? E uma outra coisa que chama atenção, observe esse tempo em que a pessoa está vivendo esse luto. Observe se ela realmente está precisando de uma ajuda. Fique de olho. Eu conheço uma pessoa que passou por esse processo de luto e o que ela fez? Ela não dormia mais na cama, né, praticamente, porque chegou um período, ela acumulou roupas em cima da cama, montanha de roupa na cama, e aí tinha que dormir espremida na lateral da cama. Depois de um tempo, a cama ficou tão cheia que a pessoa teve que passar para o sofá da sala. E já era uma pessoa Ela que já está tem uma tendência a preenchendo acumular. todos os espaços, né? Exatamente. Porque Então, ele assim, precisa preencher o vazio que existe na alma dele. Então, o vazio, o espaço representa o vazio que ele sente e ele vai preenchendo. Por isso eu digo assim, gente, vamos ser mais amor, né? Vamos amar, vamos tratar o outro como a gente quer ser tratado. Deus é tão sim, bom que nos deu a vida, nos deu tudo de bom que nós somos. Temos que levantar a mão para o céu, agradecer tudo que nós somos, tudo que temos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E a mente que nós temos, que ela está ali para nos dar a liberdade da escolha. Só que tem pessoas que elas adoecem após um luto, elas adoecem tanto que elas morrem em vida. Elas mesmas se consomem em vida. E a dor do outro a gente tem que respeitar. sim, Não faz com com o outro o que certeza. você não quer para si. Então, existem formas de você estar ajudando essas pessoas com esse conteúdo, inclusive, para que ela tenha informação e se perceba também, né, que é super importante. Vamos prestar bastante atenção nos sinais que essas pessoas estão dando para você. E, se possível, indique sim um profissional, tá aí a Patrícia. Depois você que não conhece a Patrícia, entra lá no Instagram dela, Patrícia Pino Organizer, né? Assim, Patrícia? Estou correta? Isso. Entra Uhum. lá no perfil dela para conhecer um pouco mais, manda direct para ela, manda uma mensagem, indica ela, conversa com ela, fala com essa Precisar uma pessoa, ajuda, trabalho. orientação, pode entrar em contato comigo, me manda um direct, a gente conversa, não tem problema. Do que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Porque é a ponte, né? Muitas vezes você mesmo que conhece a pessoa não consegue ajudar, mas um profissional já gera uma certa autoridade, a pessoa se sente um pouco mais à vontade, não dizemos assim à vontade, mas vamos dizer assim, se sente mais seguro, né? Vamos dizer assim, Patrícia, acho que a palavra correta seria essa. Porque às vezes você que está ali dizendo que, como é que fala, Casa de Ferreira de Preta de Pau, alguma coisa do tipo, a pessoa que está ali do lado tentando ajudar, às vezes até uma pessoa organizer, né? Tá com uma pessoa ali e ela mesma não consegue Às vezes não ajudar. sabe por onde começar, ou como fazer, né? Exatamente. Com certeza, a informação é libertadora. A partir do momento que a pessoa toma conhecimento, que inclusive tem ajuda e que tem um profissional especializado, né? A Patrícia, ela está aí, gabaritada para isso, ela vai avaliar se precisa de uma intervenção, né? De um psiquiatra, de um psicólogo. Muitas vezes é necessário, sim. Né? Então, ela vai na visita, durante o processo de organização que ela montou aquele projeto, se ela identificar, vamos parar por aqui, vamos dar um segmento aqui mais para frente. Isso tudo é feito com muita cautela, com muita empatia, com muito amor e muita dedicação. Né? Então, assim, é um assunto delicado,
É um assunto realmente assim de suma importância, por conta até do Eu Covid, né, quero Patrícia? fazer esclarecer uma coisa. Nesse tempo de pandemia, tem um agravante maior, né? Da vivência do luto está se transformando, porque não existe a despedida. Então, o emocional das famílias, ele tá passando por uma transformação, porque não existe a despedida, né? Ele deixou o paciente ir para o hospital, mas não pode acompanhar, porque aí os médicos e enfermeiros que estão cumprindo esse papel, os profissionais da saúde que estão cumprindo esse papel, dizendo, estamos aqui, eu estou aqui contigo até o fim. Mas a família não. E quando recebe o corpo de um falecido, ele não pode enxergar o rosto. Que isso, o olho a olho, é algo que é muito importante dentro do processo do luto. E o luto está se transformando também com essa pandemia. Sim, Então, o sentimento, a forma de agir, ela tá em transformação, porque não sim, existe a despedida, não existe aquela coisa de chegar no velório e dizer, olha, eu estou aqui, estou contigo até o fim. Então, com certeza, muito também importante. toda essa transformação, você tem que ter consciência também, se for trabalhar, que também tem essa diferença. Um modo de ser, não deixa de ser o luto, mas o modo de sentir e vivenciar o luto também está sendo modificado. Né? Com Isso se foi certeza. transformando ao longo dos tempos. Né? Por exemplo, temos a Rainha Vitória, que é uma grande referência sobre o luto, né? Que após ficar viúva, ela usou o luto o resto da vida e ainda colocava o prato na mesa do marido, né? Como que se ele fosse chegar. Hoje em dia, e isso foi se transformando com o tempo. E agora com essa pandemia, então, a transformação do luto foi maior ainda, porque não existe a despedida, não existe o até logo, não existe o eu estou aqui, eu estou contigo até o final. Não existe o adeus. Bem, Então, você fez essa todo esse ressalva aí. sentimento, você tem que ter conhecimento, você tem que ter um entendimento. Se para quem está na área da saúde já está difícil, imagina para quem está de fora, Sim, né? Então com é muito certeza. complicado. Lidar com o A luto não evolução está do, fácil. as Imagina para quem está transformações, né, Patrícia, que o luto foi passando ao longo do tempo e agora mais ainda. Se antigamente as pessoas usavam preto e tinham todo aquele ritual, aquela questão toda, as coisas foram mudando e chegamos agora a um ponto, que é isso que a Patrícia está falando, a gente entendeu bem, que realmente é muito mais delicado, que nenhum adeus se pode mais dizer, né? Nós estamos chegando aqui às considerações finais. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Patrícia, se você tem mais algum ponto para poder colocar aqui para a gente, me ajuda aí. Não, eu agradeço a presença de todos. Quem precisar uma orientação, seja colega ou alguma coisa particular, também eu estou à disposição. É só enviar um direct ou enviar um WhatsApp, tá? Meu número está na minha bio, tá? E que eu estarei aqui à disposição para auxiliar no que for possível, que tiver ao meu alcance, tá? É, eu quero primeiramente agradecer a Roberta pelo convite. Fiquei muito feliz, né? E, e eu estou aqui à disposição. E vamos, mais amor, gente. Vamos, muito amor, muito amor, muito amor. Porque só vivencia o luto quem sente amor. Quem não tem amor não sabe o que é o luto. Só sabe o É que é a dor. verdade, é verdade. Então, muito respeito. Né? Tem que existir um profundo respeito por cada Com um que certeza. vive esse momento. Hoje em dia, mais do que antes, devido a essa pandemia, em que a dor dentro de uma família está se multiplicando, porque às vezes não é só um ente que não vai, é mais de um, dois, três, como é o caso dessa família que eu pretendo atender, que são 3 membros da mesma família, pai, mãe e um filho, onde ficou só 2 irmãos, um deles sozinho morando no apartamento dos pais. Então, muito amor, muito respeito. Minhas queridas colegas organizers, estudem. Procurem um psicólogo, um psiquiatra, alguém conhecido para lhes ajudar. Muito importante. Agora, eu quero falar com vocês, meus colegas que estão aqui nos assistindo, quem vai assistir essa gravação aqui depois. Se você, porventura, pegar algum projeto que seja realmente um pós-luto, e você não se sentir preparada,
que você não tem experiência nesse sentido, chama a Patrícia para fazer uma parceria com você, você que é da mesma região que ela, obviamente, né? Eu estou no Rio, a Patrícia está em... Fala o bairro que você mora, Patrícia. Eu estou dizendo o seguinte, que as nossas colegas que moram próximo de você, que se pegaram um projeto, até via online, de repente dá para você acompanhar, né? Que não se sentem preparadas para pegar um projeto como esse, para buscarem o teu auxílio, a tua parceria, para poder estar realizando esse tipo de projeto. Não, eu estou aqui à disposição até para orientar, orientar à distância, né? Dar Sim, todas as coordenadas. Né? Eu estou aqui à exatamente. disposição. Eu E é tô, um como eu trabalho, sempre gente, que digo assim, aquilo que eu puder ajudar, puder contribuir, pode contar comigo. isso é um trabalho que pode ser feito em parceria também. Ela mesmo distante, ou se você não é da mesma cidade que ela, do mesmo bairro que ela, enfim, é possível se fazer, né, gente? Com a internet aí, tudo é possível a gente Sim, fazer. sim. Então, busquem ajuda, busquem orientação, busquem esse tipo de parceria também. A gente que trabalha como profissional de organização, a gente sabe que é possível, né? A gente buscar sempre quem tem aquela expertise, é comum esse tipo de troca. Então, assim, não hesitem, a Patrícia está aí, se você não a conhecia, está conhecendo hoje. Então, saibam que você já tem uma carta na manga. Se você precisar, procure pela Patrícia, que ela vai poder estar te dando toda a orientação, te ajudando e fazendo uma possível parceria também, né? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, tenha sido útil para vocês. Eu quero agradecer a presença da Paty aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz, muito Eu que grata agradeço, por eu você que ter participado aqui agradeço. comigo. E eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo aí até agora, quem vai assistir essa gravação depois, como a Patrícia mesmo falou, a palavra diz que o amor do mundo se esfriaria, né? Que o amor das pessoas, ó, as pessoas estão se distanciando cada vez mais, né? Que o amor está acabando, as pessoas estão se distanciando, as pessoas não estão tendo oportunidade de se despedir uma das outras, né? Isso está acontecendo com muita frequência agora. Então, assim, olha, gente, é tempo de se refletir, é tempo de se aproximar, é tempo de pensar mais em Deus, de buscar mais se fortalecer em Deus, porque, olha, sem Deus nada podemos fazer. Eu creio nisso. Não sei quem aqui está conosco que compactua da mesma fé do que eu, mas eu creio que sem Deus não podemos fazer nada. Ele que nos dá força, Ele que nos dá vigor, Ele que nos dá sabedoria. Em momentos delicados ainda como esse, Ele que nos fortalece, para que a gente não venha realmente entrar no desespero, não deixar que o desespero entre na sua casa, deixar que o desespero entre no seu lar, que você possa ir receber o conforto, se você está passando por isso ou já passou, né? Que você venha ter sabedoria para confortar outras pessoas, né? Que possa estar sendo assim disseminador de paz, de conforto e não de tribulação na vida A de outras pessoas. espiritualidade é um grande aliado para aliviar as dores da alma, né? Com E é certeza. comprovado isso cientificamente, há grandes estudos a respeito disso. Quem tem a espiritualidade consigo, trabalha na espiritualidade, desenvolve mais espiritualidade, ele tem mais chance de superar qualquer problema ou doença. Com certeza. Eu acredito nisso. Gente, muito obrigada. Vamos ficando por aqui. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Obrigada. Paty. Um beijo Eu grande, tá? agradeço. Ó,